Olá, começa agora mais um programa Destaques e a Câmara Municipal de Fortaleza promoveu um fórum sobre segurança pública, tema amplamente debatido no país. O evento teve a participação do ministro do STF, Flávio Dino. A intensa programação do fórum colocou em debate vários eixos desse tema que permeia toda a sociedade e é importante para todas as classes sociais. Para o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, também é papel do Legislativo falar sobre segurança pública. A segurança é responsabilidade de todos, então nós estamos cumprindo a nossa parte, debatendo, discutindo e obviamente entendendo o que pode ser feito pelo município, pela Câmara, para colaborar. Isso é um problema do cidadão e aonde o cidadão tem problema nós vamos debater, discutir e achar o melhor caminho. O Fórum Municipal de Segurança Pública de Fortaleza foi realizado pelo Legislativo da cidade por meio da Escola do Parlamento, para profissionais da área e pessoas com interesse no tema. A abertura contou com a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele defendeu a Guarda Municipal para ser o agente de segurança de proximidade com as comunidades, algo que está sendo discutido pela Justiça brasileira. Nós estamos vendo uma movimentação no nosso país visando aprimorar o sistema de segurança com a elevação do papel das guardas municipais. A Câmara Municipal de Vereadores, sob liderança do presidente Gardel e todos os vereadores e vereadoras, trouxeram esse debate. Agradecer também a companhia do ministro Joel Ilan Parcianic do STJ, que trouxe também observações importantes acerca de como o judiciário pode impulsionar boas políticas. Não cabe ao judiciário fazer a política de segurança pública. Quem faz a política são os governos eleitos pela população. Mas o judiciário, a julgar quem tem razão em cada caso concreto, pode ajudar que essa temática do combate à violência seja melhor equacionada, sempre preservando os direitos das pessoas inocentes. Nós não podemos transformar a busca por segurança numa espécie de vale-tudo, não é. Tem que cumprir a lei, sempre. O judiciário deve garantir o cumprimento da lei, mas nós precisamos ver como a esfera federal, a esfera estadual e agora, mais recentemente, as esferas municipais conseguem prestar um serviço melhor à população, porque hoje a segurança é visto pelo Brasil, pelos brasileiros e brasileiras, como uma das 3 maiores questões que incomodam as famílias e os lares. Para o ministro, é preciso realmente discutir essa questão de segurança pública e quebrar o paradigma de que prevenção e repressão à violência estão de lados opostos. Nós temos que superar uma falsa contradição entre prevenção e repressão. Eles não são excludentes, são complementares, um não vive sem o outro. Claro que políticas sociais são decisivas. Evidentemente, a maior política de segurança pública é de reduzir a desigualdade social e aumentar a inclusão das pessoas. Isso é indiscutível. A experiência do mundo mostra isso. Mas a repressão também tem o seu lugar. Tanto é que, durante décadas, especialistas, com razão, disseram a porta de saída do mundo da criminalidade é a educação. Veja, ministro Joel, a situação que nós temos aqui no Ceará. Nenhum estado brasileiro investiu tanto e obteve tantos resultados positivos quanto o Ceará na educação. E eu sei porque quando eu me elegi governador, a primeira providência minha foi vir aqui. Na época recebido pelo ex-governador Cid, pelo Isolda e pelo então governador eleito meu amigo Camilo Santana. Fui visitar a escola de tempo integral e fiz a escola de tempo integral no Maranhão, de 0 para 90 escolas, partindo mais ou menos da reflexão em torno da experiência do Ceará. A articulação com os municípios, eu também, chamado regime de colaboração, os pactos, também me inspirei na experiência cearense e obtive ótimos resultados lá, como recentemente divulgados. Ora, se o Ceará avançou ao ponto de ocupar o primeiro lugar no ranking na educação, em vários itens, por que isso não se refletiu nas taxas de criminalidade e violência? Essa é a prova prática
que não há saída simples para problema complexo e nem há uma relação mecânica, automática entre uma coisa e outra. Dino também falou sobre o equilíbrio entre os três poderes da República e comentou a preocupação em relação à atuação das organizações criminosas nas próximas eleições, que junto com as fake news é alvo de discussão do TSE. Eu acredito na harmonia dos três poderes, até porque eu passei pelos três poderes. Eu fui juiz federal há 30 anos atrás, fui deputado federal, senador, governador, ministro da Justiça e agora ministro Supremo. Então, eu vejo que nenhum poder sozinho pode fazer aquilo que a sociedade precisa. Por exemplo, o Supremo, os tribunais interpretam a lei, mas não fazem as leis. A gente não pode rasgar a lei. Um juiz aplica a lei, ele interpreta a lei, mas ele não inventa a lei. Quem cria a lei é o legislativo. O judiciário não tem orçamento. O Supremo não tem orçamento para dizer, não, eu vou colocar X bilhões na Polícia Federal. Não, esse é o papel dos governos. Então eu tenho procurado, na minha vida inteira, mas agora no Supremo, compreender exatamente o que você disse. São poderes diferentes, um tem que controlar o outro em favor do cidadão. O que a Constituição diz no artigo 2º? Que os poderes são independentes. Ninguém pode mandar no outro, mas os poderes devem ser harmônicos, independência e harmonia. Então, o que eu acho que a gente precisa é acalmar um pouco o debate público de um modo geral e eliminar essa ideia de extremismo, de que só eu estou certo, você está errado, e além de debater, você quer exterminar a posição diferente da sua. Você quer eliminar a posição diferente da sua. Isso que, de um modo geral, acho que os três poderes precisam fazer juntos. Mais cedo, o presidente do Legislativo Municipal reuniu a imprensa para lançar mais uma edição do Prêmio de Jornalismo da Câmara Municipal. 7 categorias serão premiadas com trabalhos jornalísticos que tratem do desenvolvimento social e econômico de Fortaleza a partir da discussão e execução de políticas públicas e que tenham repercussão na atuação parlamentar. Gardel Rolim também mostrou a estrutura que compõe a Câmara, as mudanças realizadas pela mesa diretora e fez um balanço da gestão que comanda desde o ano passado. Eu creio que nós temos um papel de fomentar o debate da cidade, entender o que é que o cidadão de Fortaleza está discutindo, conversando nas calçadas, nos bares, nos restaurantes, nos campos de futebol, e a gente entender, saber capturar esse debate e levar para os muros da Câmara Municipal. Então, a partir desse entendimento, nós temos feito várias ações, né? Dentre elas está aqui essa primeira tarefa, que são os projetos apresentados, as audiências públicas, sessões solenes, e aí vem uma parte importante do nosso trabalho que vai nessa direção da gente entender o cidadão. Nós fundamos, no meu mandato, criamos, botando para funcionar a Procuradoria da Mulher, uma equipe técnica especializada, assistente social, psicólogo, advogado, ou seja, para atender as mulheres vítimas de violência da cidade. Nós já temos um atendimento, certo? No Escritório de Direitos Humanos, que eu vou falar já sobre ele, que nós também ampliamos o número de profissionais do Escritório de Direitos Humanos através de seleção pública, e fiz questão de manter a seleção pública para que a gente de fato tivesse profissionais no Escritório de Direitos Humanos, profissionais que entendessem de direitos humanos, que tivessem antenado com estas causas. Nós fizemos uma seleção pública ampliando este número, que se comunica hoje com a Procuradoria da Mulher, que fazem um atendimento para o cidadão de Fortaleza, um atendimento muito importante, muito social, é uma área muito importante da Câmara Municipal. Nós articulamos, fundamos, na verdade deixamos com mais estrutura para funcionar a Escola do Parlamento de Fortaleza. E aí é através desse braço aqui, dessa ferramenta que a Câmara Municipal tem exercido esse papel de fomentar o debate, trazer especialistas, entender o cidadão. Dentro desse campo, eu gosto de dizer também que nós precisamos fazer uma conexão entre esse debate popular, o que as pessoas estão conversando nas ruas da cidade. E até o dia 21 de junho acontece o 15º Festival de Teatro de Fortaleza, que vai levar mais de 50 apresentações artísticas e diversos espaços culturais
escolas da capital. A gente vai saber mais sobre a programação, mais detalhes, enfim, vai conversar um pouco sobre isso com o William Mendonça, que é coordenador geral do festival esse ano. William, obrigada pela sua presença. Obrigado. Nós que agradecemos esse espaço para a gente poder dialogar e divulgar e promover o teatro da nossa cidade. William, como é que foi pensado, né, toda essa programação e quando é que começa, como é que está sendo preparado tudo isso? A programação começou desde o dia 10. Esse ano o projeto traz um tema acessibilidade e futuro para as diversidades. Acho que é um tema muito importante como base nas pautas afirmativas, que isso tem um desdobramento de acesso democrático, de liberdade de expressão, de ocupação criativa, de pertencimento dos grupos, sobre as comunidades, de fazer parte, de enaltecer a identidade de Fortaleza. Foi pensado de uma forma extremamente descentralizada. Os grupos e companhias foram selecionados a partir de um chamamento público, de uma convocatória, assim como a curadoria. Então, é um projeto, é uma ação, é um festival que tem um capital simbólico muito importante para a nossa cidade e também ele traz essas nuances de pesquisas estéticas, esses traços multiculturalistas que nós temos e, com certeza, é uma expressão, é um manifesto cultural e artístico de diferentes artistas, com diversas estéticas e pesquisas dentro da linguagem teatral. Pois é, e aí falando nisso, do teatro como um todo, né, como é que está dividido, tem teatro de rua, teatro voltado para infantil, musical, como é que tem se mostrado essa programação em geral? Nós temos vários espaços e também nós temos espaços que são instituições, né, nesse sentido, como a escola, que tem um perfil de público que é atendido a partir também da classificação indicativa do espetáculo e além das ações formativas também, como forma de desenvolvimento sociocultural, também de cidadania, formação de plateia. Nós atuamos também nas redes, na Rede Cuca, nos Cucas, com um diálogo muito orgânico e afetivo com a comunidade, levando espetáculos que precisavam circular na cidade, que precisam ter esse contato, além dos outros espaços municipais, como o Teatro São José, que lá nós temos 2 palcos, né? Temos o Palco José e temos a Sala Gasparina Germânia, em homenagem à nossa grande atriz. Nós temos também a atuação lá no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, inclusive também, não só na parte de apresentação artística, fruição artística, mas também dentro da perspectiva de um fortalecimento ao conhecimento. Nós teremos um seminário sobre crítica teatral, muito importante para a área, trazendo aí grandes nomes para a gente fazer também um encontro e um diálogo sobre o conhecimento, sobre o poder criativo, sobre o poder crítico também, dentro das pesquisas, dentro da linguagem. E como tu falaste, falar sobre teatro também sobre a pluralidade desse teatro, né? Ele se apresenta de diversas formas. Então, claro que a programação ela tem além de atender às pautas afirmativas, ela tem uma pluralidade nas escolhas dos espetáculos, para que a gente também, e para que a comunidade possa, e que a gente também possa oportunizar uma fruição para as companhias que pesquisam, às vezes, inclusive, texturas e espetáculos que são complexos para circularem. E tem uma coisa também que é muito interessante, que é o entendimento da rua, né, como um lugar também, como um equipamento cultural. Então, a gente procurou e tem feito isso com muito afeto desde o dia 10, com muito público. A gente tem recebido muito carinho, porque a comunidade ela se sente prestigiada e quer prestigiar o artista. E o teatro é isso, né, esse encontro sagrado entre o ator, o artista, né, e o público. Pois é, e aí nesse caso, aí, William, você falou da questão importante de se ocupar os espaços, né? Quando a gente tem, às vezes, uma cultura que não é valorizada da forma como deveria, né? Que a gente fica tentando abraçar essa cultura, né? Que, às vezes, falta esse olhar de investimento, né? Que a gente identifique os espaços como pertencentes
desse movimento, né? E eu vi, estava dando uma olhadinha aqui na programação, vi que tem o Espaço Cultural Belchior na Calçada, né? Também tem nos Cucas, né? E também no próprio Teatro São José, que é lindíssimo, né? Então a gente vê essa ocupação. Vocês, enquanto organizadores, quando vocês fazem um evento dessa magnitude, como é que vocês identificam as pessoas do entorno, as pessoas que passam e passam a vivenciar isso? É uma mudança de chave? Diga se a chavezinha muda mesmo? Primeiro, tem uma coisa muito importante, que é entendimento que a gente até trouxe isso na nossa campanha, que os patrimônios materiais só existem por conta dos imateriais, né? São os artistas espelhados nos espaços públicos, nos espaços de cultura, nos espaços de arte. Entender que esse investimento é uma engenharia social, porque a acessibilidade ela começa na autoestima, quando você se sente no direito de pertencer àquela ação. Isso está dentro das bases dos direitos culturais. Se a gente pegar as questões étnicas, as questões raciais, outras questões de gênero, isso precisa a cidade se espelhar nessa programação. Então, acho que a primeira camada é isso. Quando a cidade se espelha e se reconhece, ela se sente pertencente. Fora isso, todos os equipamentos já têm os seus mobilizadores sociais e que é preciso, sim, cada vez potencializar essas comunidades com conhecimento. Por quê? Porque gera poder crítico e poder criativo, fazendo com que essas pessoas se tornem espectadores e, sobretudo, comunguem, né? Consigam potencializar os teatros nas suas localidades. Eu acredito que é muito importante essa formação de plateia, desde que a gente entenda, por exemplo, que a gente está também alinhado e alicerçado ali nas diretrizes educacionais. Então, a Secretaria de Educação e a Secretaria da Juventude, diante dos equipamentos, também une forças com a Secretaria de Cultura Municipal para que isso seja feito dentro de um planejamento. Eu acho que é uma força, não se faz plateia apenas divulgando, e sim promovendo, incentivando e, sobretudo, conscientizando do papel e da responsabilidade que é o fazer artístico. A gente tem vivenciado nesse processo e vivencia na nossa cidade aspectos muito democráticos e acessíveis, que é também ir até o público, ou então deixar ele ser gerado. E tem uma coisa que é muito importante, que tu falaste, que eu acho interessante, que é assim, ressignificar espaços. A gente também vai fazer no Parque Raquel de Queiroz uma ação, um espetáculo, uma mostra. Então, assim, a gente vai ali ocupar a rua. Isso significa com que tudo pode ser transformado. E dentro do aspecto social, é inclusivo, ele é também agregador, mas, sobretudo, ele é um investimento na intelectualidade, porque por qualquer espetáculo de teatro, claro, espetáculos todos com qualidade, com responsabilidade e com liberdade de expressão e com incentivo ao conhecimento, ele vai gerar esse lugar na comunidade, que é, eu tenho esse direito, eu pertenço a isso é importante para mim. E tem mais uma camada que eu gostaria de destacar, é que vários espetáculos, eles conseguem atrair de um público da primeira infância a um público adulto. Isso faz uma socialização, não só porque estamos fisicamente naquele espaço, com todas as ferramentas de acessibilidade em grande parte disso, mas também porque ele agrega a comunidade. Ele faz com que tenha uma pauta para a comunidade positiva, uma pauta sobre arte, uma pauta sobre cultura. Porque tudo é cultura, né? A arte está inserida ali na cultura. Então, é sim de responsabilidade do Festival de Teatro de Fortaleza e tem sido uma missão transformar essa cultura da ida ao teatro, do prestígio ao teatro, da valorização também do teatro como uma economia, como um negócio criativo. Os artistas estão sendo enaltecidos, os homenageados estão sendo enaltecidos porque são patrimônios imateriais. É o legado que a gente vai levar, né? Uma comunidade, uma sociedade não se faz sem história. Né? Não se faz. Um equipamento cultural sem a história, ele é só um equipamento cultural, ele é só uma pedra, ele é só um cimento. O que faz com que aquilo aconteça é a arte, é a ocupação criativa. E, claro, é também a ocupação dos outros setores. Então, eu acredito que isso tem sido um estudo grande da gente e tem sido a nossa contribuição.
Joia, eu estava dando uma olhada nessa programação que é muito extensa, né? E também tem as escolas, no momento que vocês estão nas escolas também, o que é muito bacana, né? Levar a cultura para a escola, para os alunos, né? Para eles terem esse contato, que é importante. A gente pode falar assim, mas eu estou assistindo essa entrevista, acho que não tem nada a ver comigo porque teatro eu não gosto. Que nada, né? O teatro ele faz parte da gente, da nossa vida, né? De tudo. Ele faz a gente pensar, ele faz a gente refletir, ele faz a gente se emocionar, faz a gente rir, né? Movimenta a nossa vida, né? Acho que não tem como não viver com teatro próximo da gente, né? A gente pode fazer uma pequena reflexão. Passamos por um período pandêmico e fomos, né, tivemos aí o acolhimento da literatura, do audiovisual, da música. Como não? O teatro, tudo é teatral, né? Então, assim, como a gente às vezes não tem a formação, o investimento no conhecimento disso, mas desde o fato da gente assistir uma dramaturgia, é importante que isso surgiu nos primórdios, lá, né? No teatro grego, nas outras expressões, inclusive ancestrais, como teatro. E a gente não vive sem isso. A gente não vive, porque a saúde mental, eu falo sempre, o teatro está envolvido com tudo, com a saúde mental, com a educação, com o exercício físico de você, né, no caso, para o ator. Mas, assim, é importantíssimo eu acredito nessa rede para poder potencializar. Então, às vezes você fala, eu não gosto de teatro. Talvez, às vezes, a pessoa não teve acesso, né, com acesso a um produto artístico que traduzisse, ou então ele não teve nem a oportunidade de ir. Né? Nem a oportunidade de ir. Eu acho que o festival, enquanto manifesto artístico, é para isso mesmo. Ele não é para ficar em cartaz só em espaços tradicionais, onde tem uma conduta ou uma dinâmica. Ele é para subverter a dinâmica. Por isso que é assim as escolas, por isso que sim as comunidades, por isso que as praças, as calçadas, porque a gente, claro, e com respeito e também em diálogo com a classe. Esse festival foi desenhado com a classe artística, com a escuta, e isso faz com que a gente também faça que seja inclusivo, democrático e plural. É isso, William. Obrigada sempre pela conversa. Adoro conversar com você sobre a gente pensar a arte, né, para além dos nossos muros, né? Muito obrigada, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você fazer o convite para quem está assistindo, para fazer parte desse momento com vocês. Queria convidar todos, todas e todes para o 15º Festival de Teatro Fortaleza. Só começou, tem muita coisa. As nossas redes sociais é @Festival de Teatro Fortaleza. Esperamos vocês na plateia, na interação, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. Está sendo um festival lindo, uma narrativa linda de se contar e da gente estabelecer, sim, e valorizar esse capital simbólico da nossa cidade e esse capital imaterial que são os nossos artistas, os nossos pensadores, em comunhão com a comunidade. A gente está muito feliz de poder realizar isso de uma forma tão democrática e tão descentralizada. Então, a gente está esperando vocês na programação e de braços abertos. E só para a gente encerrar aqui, como é que faz para saber essa programação toda? Tem um perfil, tem um site? @Festival de Teatro Fortaleza. Consegue lá toda a programação, dia por dia. E depois tem também, nesses mesmos perfis das redes sociais, nós temos as programações lá estabelecidas por equipamento, horário e classificação indicativa. Tá, só interagir que estamos lá esperando. Tá, Joia. Super dica e anotada. Obrigada mais uma vez. Até a próxima oportunidade, William. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. Não sai daí, não. E a partir desta sexta acontece o Sana e Esportes Parte 1 no Cuca Mondubim, das 10 horas da manhã às 18 horas, com entrada gratuita. O evento tem como objetivo fomentar o acesso aos esportes eletrônicos e sobre essa programação eu converso com Natiel Silva, que é diretor do Sana. Natiel, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho das nossas ideias, dos nossos projetos com vocês.
Que bacana falar com você também. Essa programação, como é que ela foi pensada, né, a partir de sexta-feira agora, né? Exatamente, a programação começa nessa sexta-feira, das 10 às 18 horas. Na verdade, sexta, sábado e domingo, das 10 às 18 horas, nós temos uma programação riquíssima, repleta de atividades para todo mundo participar. E também, na sexta-feira, das 18 até as 20 horas, nós teremos um momento comemorativo, um momento festivo, uma grande solenidade, onde todo mundo também é convidado para vir participar, onde nós teremos também atrações musicais, sorteios de brindes, muitas interações interessantes para quem vai estar aqui presente. Como é que está sendo a participação da turma, assim? Qual é a faixa etária de quem vai participar desse encontro? Pois é, o interessante do universo dos esportes eletrônicos é que a gente consegue abraçar público de diferentes idades, né? Desde a galera lá dos seus 10 anos, 9 anos, 8 anos de idade, que já consegue ali brincar no videogame, no celular, que hoje em dia é um carro forte, né? Dos esportes eletrônicos, até a galera de 30, 40, 50 anos também aparece. Por mais que a gente fique ali, digamos que centralizado dos 12 aos 30 anos como público principal, mas a gente consegue atingir todas as idades. Pois você falando aí, eu sou uma das que cresci com videogame, né? E aí também ensino meu filho e agora são dois jogando também. Em casa é todo mundo jogando videogame. Mas a gente teve aquela cultura do videogame como diversão, né? Muito da questão de se divertir, de passar o tempo, né? De interagir, socializar, fazer amizades também jogando videogame, né? Quem nunca participou dos campeonatos, enfim, há um tempinho atrás aí. Mas agora a gente está vendo também os jogos, os videogames sendo usados para trabalho mesmo, né? Profissionalizar cada vez mais. É realmente um esporte, né? E aí como é que foi essa mudança, né? De algo que era para diversão, não deixa de ser, né? Mas que agora também tem um olhar para além da diversão. Perfeito, colocação perfeita. A gente viveu uma outra geração onde o videogame ele era uma realidade de lazer, basicamente. Com o tempo, tanto o videogame, principalmente hoje os computadores, eles trazem o esporte para uma prateleira de competição, de campeonatos que movimenta turismo, movimenta economia, movimenta a cultura mundialmente falando, em toda a diversidade de jogos. Quando eu falo diversidade de jogos, nós temos jogos de luta, de dança, de corrida, os jogos de computadores tão famosos como League of Legends, o Free Fire, o Valorant, né? Então, a gente acaba tendo uma diversidade muito grande. E isso, para muita gente, é um estilo de vida. Para muita gente, isso é uma forma de sustento para conseguir dinheiro. Para muita gente, isso também é um sonho de poder estar competindo em grandes times no Brasil e no mundo. E o Sunday Esportes surge justamente para isso, para que a gente consiga impulsionar os esportes eletrônicos em toda a sua gama de possibilidades, como o campeonato ou como o free play, que é o jogue livre, jogue a hora que quiser, por pura diversão, e que a gente consiga criar uma interação entre atletas profissionais, entre atletas amadores e para também os entusiastas que estão chegando agora, conhecendo esse novo universo. Pois é, e aí vocês estão com esse evento, ele está sendo no Cuca, né? E como é que é utilizar dessa ferramenta, desse equipamento também, junto com essa juventude, a turma que está indo, para conhecer, para se socializar, para reconhecer também? Sim, sim. O Cuca, ele é um aparelho municipal incrível, não somente por causa do Sunday Sports, mas o Cuca, ele movimenta a cultura, ele movimenta a arte, ele movimenta o esporte de uma maneira impressionante em Fortaleza. Então, é um aparelho incrível. E é muito bom nós termos a Rede Cuca do nosso lado, tanto apostando no evento, incentivando o evento e sediando o evento. Uma estrutura magnífica que ele tem, uma rede de pessoas super competentes que também auxiliam no nosso processo produtivo. E assim, unindo essas forças, não tem como o evento não ser uma experiência incrível. E aí, fala um pouquinho dessa programação também. Tem para quem quer dançar, né? Eu estava dando uma pescadazinha aqui. Tem o Just Dance, né? Também tem FIFA para quem gosta de futebol. O que mais que vai ter?
Vamos lá. A gente tem uma arena dedicada só ao Just Dance, uma super arena de Just Dance, para quem gosta de dançar. Vão estar os 3 dias funcionando integralmente. Temos uma arena dedicada ao futebol, né? Ao FIFA, por exemplo. Teremos uma outra arena para consoles diversificados, né? Quando a gente fala em consoles, eu tô falando de PlayStation 5, Xbox, PlayStation 4, com toda uma diversidade de jogos também. Teremos uma arena de realidade virtual, aqueles óculos onde a pessoa se sente dentro do jogo, também teremos uma arena de realidade virtual. Teremos uma arena LAN House, a Sana LAN. Na verdade, teremos 2 LAN Houses, onde a Sana LAN se destaca, onde nós temos computadores de última geração, onde tanto teremos campeonatos, como também teremos o free play, onde as pessoas podem chegar e se divertir quantas vezes for possível, League of Legends, Valorant, Free Fire, jogos que estão super em alta. E teremos uma arena especial, que é a Arena Sana, que é o Teatro do Cuca, uma estrutura de LED, som, luz incrível, para causar uma experiência imersiva para todo mundo presente. Igual acontece nos grandes campeonatos desses jogos, mundialmente falando. Então, nós estamos entregando uma estrutura incrível, uma imersão real para o público na Arena Sana, que é o Teatro do Cuca. Pois é, você falou em Lan House, eu lembrei daqueles tempos anteriores ali, né, que a gente ia para a Lan House, passava a tarde toda jogando, né, tinha lá, às vezes, só 1 hora já bastava, que era o que a mãe deixava, né, então é rememorar também isso, né, para quem é adulto que está levando filho para isso, para participar também dessa vivência. Sim, sim. A Lan House que a gente viveu isso, né, esperávamos horas para jogar 1 hora, para ficar 1 hora, com computadores tão simples, né? E hoje em dia os computadores são tão robustos, com especificações de uma qualidade muito alta, garantindo a melhor experiência de áudio, de vídeo, que naquela época não tinha. Então, nós, do Sana, estamos tentando democratizar para todo mundo esse acesso a computadores de última geração, a uma internet de alta velocidade. Estamos tentando democratizar essa experiência no esporte eletrônico, nesse universo dos esportes eletrônicos. Agora, como é que está a questão de gênero? As mulheres, elas participam, as meninas estão participando mais ativamente dos jogos? Ou ainda é um espaço muito forte para os meninos? Não, cada dia que passa, nós temos mais mulheres competindo. Muitos times que vêm competir são liderados por mulheres. Então, nós temos, sim, um espaço muito bem representado pelas mulheres nos diversos jogos eletrônicos. Então, sem sombra de dúvida, aqueles que estiverem presentes aqui no Sana vão ver muitas meninas, muitas mulheres participando de toda a diversidade de atividades e participando de forma extremamente competitiva. É uma participação substancial, mostrando que as mulheres nos esportes eletrônicos também comandam. Que coisa boa saber, a gente fica feliz das Minas aí arrasando, como sempre, em todos os lugares. Vou te pedir para a gente já está encerrando aqui a nossa conversa, mas vou te pedir para fazer o convite para quem está assistindo, né, se fazer presente, já anotar aí na agenda para estar presente com vocês. Nesta sexta-feira, sábado e domingo, dias 14, 15 e 16 de junho, no Cuca Mondubim, teremos o Sana eSports Parte 1 2024. Um evento totalmente gratuito, não paga nada, nem para acessar o evento, nem para usufruir das diversas atividades do evento. E além de ser totalmente gratuito, teremos sorteios, teremos música, palestras, brindes, uma série de atividades, consoles, computadores de última geração, realidade virtual, tudo isso para democratizar, para garantir o acesso de todos e todas ao universo dos esportes eletrônicos. Então não esquece, Sana eSports Parte 1, Cuca Mondubim, sexta, sábado e domingo, agora. Espero todo mundo, viu? Tá joia, recado super dado e obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, agradecemos o convite em nome de toda a equipe Sana, estamos à disposição e até mais. Obrigada, e agora a gente vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques, não sai daí não. E foi lançado aqui em Fortaleza um livro que trata a biografia do professor e assessor especial de assuntos municipais do governo do estado, Arthur Bruno.
A biografia traz detalhes da relação de Arthur Bruno com Fortaleza e o Ceará através do trabalho que ele realiza há mais de 40 anos na educação, em sala de aula e também na defesa do meio ambiente. A autoria é da pesquisadora e escritora Nájila Cabral. Quando a gente faz um retrospecto, né, da vida da pessoa e do quanto ele influenciou e foi influenciado pelas políticas públicas de meio ambiente e educação do Ceará, a gente verifica o legado que foi deixado. E a importante informação para os jovens, né, para que eles tenham também força de continuar acreditando que quando a gente faz com vontade, com desprendimento, com carinho, aquilo que a gente gosta, que ama, o nosso exercício profissional, as coisas ao redor mudam. A autora foi aluna do homenageado. Sobre o desafio dessa publicação, ela revela uma curiosidade. O maior desafio que eu tenha tido nesse livro foi ter tido a coragem de pedir a ele, lá atrás, ainda no comecinho de 2020, a fazer a sua biografia, porque eu sou uma pessoa muito tímida. Então eu tive essa vontade de escrever sobre a sua vida, uma forma de homenagem e de gratidão aos 45 anos de magistério do professor Arthur Bruno. Arthur Bruno é professor e já foi deputado estadual e federal. É ambientalista reconhecido e esteve à frente da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Hoje é assessor especial de assuntos municipais do governo do estado do Ceará. É um pouco da história, né, que a gente está vendo aqui, pessoas que participaram comigo de vários movimentos, de várias lutas. Muitos ex-alunos, são 45 anos de magistério, 35 anos de vida pública, né? Então, todo mundo aqui participou em algum momento dessa minha história. Então, fico muito feliz de rever amigos, queridos, ex-alunos, pessoas que eu tenho muita estima. O lançamento da biografia contou com a presença de ex-alunos, autoridades dos 3 poderes, parceiros políticos e também adversários eleitorais. Para ele, essa foi uma homenagem diferente e especial. Escrevi vários livros, né? E agora vejo uma amiga, uma ex-aluna, escrevendo um livro sobre a minha história. Então isso para mim é muito emocionante, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. E principalmente porque o livro ele trata da minha história ao mesmo tempo que trata da evolução da educação e do meio ambiente no estado do Ceará. Então trata dos últimos 50 anos, né, com as leis, os projetos, os planos, as iniciativas, então, e que eu participei de alguma maneira ou no legislativo ou no executivo de tudo isso. Então fico muito feliz com tudo isso. Todo o valor arrecadado com a venda do livro será destinado ao programa Ceará Sem Fome. E tem dica cultural chegando. A pianista Ilka Araújo apresenta recital palestra no Teatro Celina Queiroz, agora no dia 15. E sobre essa programação e apresentação, eu converso com a própria Ilka Araújo, pianista. Obrigada pela sua presença, Ilka. Muito obrigada, Elaine. Um grande prazer. Que bom falar com você. Me fala como é que foi pensado esse evento, né? Essa apresentação lá no Teatro Celina Queiroz, é isso? É, isso. Então, a proposta é... Eu moro nos Estados Unidos já há 27 anos e sou natural de Fortaleza. E eu sempre gosto de dividir da música que eu estudo com o público cearense. E a proposta desse ano é de apresentar 2 compositores cearenses. Um é Alberto Nepomuceno, que foi o patrono da música erudita cearense do século XIX. E o outro é um compositor vivo, que é o Linguino Pitombeira, que hoje mora no Rio, é professor da UFRJ e está fazendo um grande sucesso no mundo inteiro com as peças dele. Inclusive, eu vou estar estreando uma nova peça que ele escreveu para esse recital, dedicada a mim, peça intitulada Fortaleza. Pois é, e aí como é que foi escolher esse repertório, né? Como é que foi pensado tudo isso? Então, a ideia é que, na minha linha de pesquisa, eu gosto muito de buscar um pouco o lado desconhecido dos compositores. Cada compositor tem uma assinatura pessoal, tem uma característica própria, e dentro daquela característica própria de cada compositor, eles também têm um lado que às vezes não é muito conhecido, tanto dos que estudam como dos que são músicos leigos. Então, a minha proposta é de justamente trazer um pouco esse outro lado desconhecido dentro dos compositores que às vezes até são conhecidos para a gente. E durante o recital, o plano é de eu comentar sobre as peças e mostrar alguns detalhes que vão fazer com que esses compositores tenham um lado exótico.
na produção musical deles. Pois é, e aí é quanto tempo de duração a programação? Ela é aberta ao público? Como é que faz para participar? O recital é aberto ao público, mas o Teatro Celina Queiroz cobra um ingresso, né, que você pode comprar tanto no link diretamente no site lá da Unifor, ou então na hora. E a duração do programa é 1 hora de música, e talvez com os comentários, 1h15, por aí. E os compositores que eu vou apresentar são o Alberto Nepomuceno, compositor cearense, o Villa-Lobos, que é um compositor brasileiro, muito conhecido no mundo afora, mas esse lado do Villa-Lobos que eu vou apresentar é um lado diferente. E Franz Liszt, que é um grande virtuoso do piano, Louis Moreau Gottschalk, um compositor americano, mas que acabou compondo uma linda fantasia sobre o hino nacional brasileiro, uma das viagens dele aqui, juntamente com Dom Pedro II, em 1869, e vou apresentar 2 composições de 2 compositores vivos, um da Flórida, James Paul Sen, e o outro, Liduíno Pitombeira, onde eu vou estrear essa peça Fortaleza. Pois é, você falou um pouco que você é daqui, né, da terrinha, e também morou um tempo fora. Você ainda está por lá? Como é que está esse xodó aqui com Fortaleza? Pois é, então já tem 27 anos que eu moro fora do Brasil, morei 9 anos na Flórida e agora 16 anos, 15 anos no Texas, e eu sou professora lá de uma universidade perto da região de Dallas, no Texas. O nome da universidade é chamada Texas Wesleyan University. E lógico que o Brasil é sempre um lugar fantástico para mim, onde eu tenho todas as minhas memórias, e eu gosto muito de cultivar a cultura brasileira. É sempre uma obrigação minha como artista de estar apresentando a música brasileira. Os meus alunos, todos eles tocam alguma música brasileira, eu estou sempre incluindo nas minhas apresentações, nas minhas palestras, algum aspecto da cultura brasileira. E sempre que eu venho por aqui, na verdade, nessa viagem agora, eu estive em Campinas no fim de semana passado e toquei lá também no auditório da Sala Kay Brown, da Pro Música. E então, sempre que eu tenho a oportunidade de dividir esse trabalho com os brasileiros, eu gosto de fazer. Ilka, e no seu olhar, né, enquanto profissional dessa área, como é que é a receptividade dos americanos com a produção brasileira, né? Como é que é a receptividade do olhar dos americanos com a música brasileira, sobretudo? Essa é uma ótima pergunta. Os americanos têm estrangeiros em geral, eles têm muita admiração pelo Brasil. E eles conhecem muito o carnaval brasileiro, eles conhecem o futebol brasileiro, alguns conhecem as praias brasileiras. E a parte da música erudita ainda é mais ou menos um mistério para eles. E então, por isso que eu tenho um pouco dessa obrigação de tocar a música erudita brasileira. Mas a recepção é sempre muito positiva. O problema é que é um mercado muito competitivo, né? Então, principalmente com relação aos compositores novos e com relação aos compositores eruditos, a gente tem sempre que trabalhar muito para conseguir realmente vencer um pouco dessa competição. Mas eles admiram muito o ritmo brasileiro, que é um ritmo difícil, inclusive para os americanos. As nossas harmonias são harmonias muito ricas, que apesar da gente ter tido uma influência do jazz, principalmente na década de 60 e 70, a nossa música da bossa nova, ela realmente assim reorganizou a harmonia jazzística. Então, tem um lado bem peculiar brasileiro que eles admiram muito. Então, muitos músicos de jazz, hoje nos Estados Unidos, usam, na verdade, uma influência latina muito grande, principalmente a influência da bossa nova brasileira. Então, acabou sendo uma oportunidade muito positiva. E mesmo na Europa e em outros públicos, a música brasileira é sempre bem-vinda. As melodias são muito bem feitas, né? A harmonia é sempre bem charmosa, vamos dizer assim, e o ritmo é muito interessante para eles. Então, é uma música exótica e, ao mesmo tempo, muito apreciada por eles. Ilka, você falando sobre o jazz, sobre a produção atual, estava lembrando aqui, uma vez passando de carro, né, ouvi
a gente escuta muito jazz e blues muito voltado para o antigamente, né? Para o que é as produções anteriores, né? E pouco a gente tem acesso às produções atuais, né? Quem é que está fazendo isso, né, acontecer? Será que a gente, aí eu fico me questionando, será que a gente só vai sempre relembrar o que aconteceu, né? Ou está acontecendo isso e falta da indústria cultural também olhar para essas pessoas? Como é que é o seu olhar nesse sentido? Essa é uma pergunta muito importante, porque depois da descoberta da fonografia, no começo do século XX, o nosso público gosta muito mais de ouvir música que já é conhecida. Pelo fato da gente ter a oportunidade de ouvir a música e repetir a música e ouvir várias vezes, então o público acabou gostando mais de ouvir uma coisa que já se conhece. Diferentemente de até essa invenção da fonografia. As pessoas do século XVII, XVIII, XIX sempre queriam ouvir música nova. Elas não queriam ouvir música repetida. Então, era muito mais fácil na época gostar e apreciar da música que estava sendo premiada ali na hora, né? Ou que estava sendo estreada. Hoje em dia, mesmo que você vá para uma banda de rock, para um show de uma banda de rock, e eles têm um CD novo, um lançamento novo, né? Vamos dizer assim, as pessoas não gostam de necessariamente ouvir as músicas novas, eles só gostam quando no final eles trazem as músicas de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, o público se identifica muito mais. É uma questão da afinidade meio de memória. Então, as pessoas aparentemente gostam mais do conhecido. E é uma característica do ser humano, né, de ficar um pouco receoso com relação ao desconhecido. Então, cabe a todos nós, artistas e produtores e divulgadores da música e da cultura, de estarmos sempre abertos a manusear um pouco disso. Então, por exemplo, no meu recital, eu estou tocando compositores eruditos e músicas eruditas e conhecidas, mas ao mesmo tempo eu estou colocando músicas novas. E quando eu coloco as músicas novas, eu tento fazer essa introdução e essa apresentação e até a justificativa, né, daquela música, por que que ela é assim, por que que ela soa dessa maneira, para cativar um pouco mais o público. E com esse objetivo, eu espero que as pessoas tenham uma visão, uma cabeça mais aberta para receber a nova informação, para receber aquela música nova e estar sempre flexível. Mas é realmente uma batalha grande. Todos nós temos essa responsabilidade para tentar sempre divulgar o novo juntamente com o conhecido, né? Porque se a gente não introduz o novo, então o público fica sem essa oportunidade de apreciar. Verdade. E para a gente encerrar aqui nossa conversa, faça um convite para quem está assistindo, eu vou lhe pedir para relembrar aí quando é que é a sua apresentação, horário, como é que faz para já garantir o ingresso. Isso. Muito obrigada, Elaine, pela a oportunidade aqui. Eu gostaria de convidar todos nesse sábado, dia 15 de junho, no Teatro Celina Queiroz, na Unifor, às 20 horas, o meu recital de piano, O Desconhecido Dentro do Conhecido, onde vocês vão ouvir músicas de compositores conhecidos e, ao mesmo tempo, um lado desconhecido deles, às 20 horas, no Teatro Celina Queiroz. Muito obrigada. Tá, joia. Obrigada mais uma vez. Sucesso aí nos caminhos e até uma próxima oportunidade. Tá, muito obrigada pela oportunidade também. Obrigada mais uma vez. E o Destaques fica por aqui com essa super dica. Já anotou, né? Não vai perder não, tá bom? Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.